Então a gente vai falar um pouco de comportamento espectral dos alvos de imagem por satélite, que é uma coisa que eu já até mencionei, né, anteriormente, mas agora a gente vai aprofundar. Comportamento espectral do alvo de imagem de satélite, né? Ahn, a gente tem diversos sensores, né, que conseguem aí é, captar no espectro do eletromagnético a energia refletida, né, pelo alvo ou pela superfície, e aí você consegue, né, de fato, ter o estudo, né, das propriedades de reflectância desse alvo. Então, as características de reflectância do alvo podem ser qualificadas a partir do registro de energia incidente, que é refletida, né, e essa medida em função do comprimento de onda é chamada de reflectância espectral. Então, basicamente é isso. A energia que chega do Sol, que é incidente na superfície, é refletida pela superfície da Terra e captada pelo vante, pelo drone, pelo celular sem o flash, porque com o flash o celular tem um sensor ativo, sem o flash é um sensor passivo. Isso aí a gente determina como reflectância espectral. Então, cada tipo de alvo superficial, ele pode estabelecer ele tem a sua propriedade exclusiva, né, de reflectância. Ele vai refletir mais no azul ou mais no verde. Então, por exemplo, se vocês estão vendo a minha blusa preta, é sinal de que está refletindo uma combinação de cores que tá no preto. Mas se você vê o verde, é porque está refletindo no verde. Se você, no caso de vegetação, no verde, no azul, no vermelho, no infravermelho, basicamente a reflectância refletir e absorver nesses espectros eletromagnéticos. Todos os alvos absorvem e refletem dentro desses espectros que a gente vai ver a descrição e mostrar posteriormente. E aí, quando a gente consegue caracterizar, né? Reflete tanto no azul, tanto no verde, tanto no vermelho, tanto no infravermelho, a gente aí determina a assinatura espectral, fazendo com que tudo aquilo que tiver nesse comportamento seja aquele determinado alvo. Então, todo o alvo que tem na superfície, né, tudo que há na superfície, ele tem uma assinatura espectral característica. E a gente vai ver isso posteriormente. Então, a medida de energia, a gente pode ter como definição, né, a medida da energia incidente que é refletida e função de comprimento de onda. Então, matematicamente, né, a reflectância espectral pode ser definida como a energia de comprimento de onda refletida a partir de um objeto dividido pela energia de comprimento de onda incidente nesse objeto. Então, chegou a incidência de tanta energia, né, oriunda do Sol, e foi refletida tanta energia. Então, o que foi absorvido é o comprimento é a reflectância espectral desse alvo. Multiplicado por 100, a gente tem aí em porcentagem quantos por cento é refletido. É, os processos mais importantes pelos quais ocorre a interação entre a energia eletromagnética e a matéria são a é, transposições eletrônicas, nossa, transposições vibracionais e transposições rotacionais. É, a eletrônica As eletrônicas são nos níveis de átomos, com as que têm maior quantidade de energia, predomina em regiões de espectro correspondente do infravermelho e do infravermelho próximo, ocorrem indistintamente em matérias sólidas, líquidas e gasosas, as transições vibracionais e as transições rotacionais, ambas ocorrem em nível de moléculas, só que uma requer quantidade médias de energia e a outra são baixas quantidades de níveis de energia. Predomínio das regiões correspondentes a uma é na infravermelho médio e vibracionais, infravermelho médio, e a rotacionais microondas. Então, antes do espectro, né, que a gente comumente consegue catalogar. É, essas vibracionais sólidas, líquidas e gasosas, então a gente tem outro espectro que a gente pode observar, além das eletrônicas, uma mais atômica e a outra, no caso de ferro, cumbre, a gente vai ver isso aqui mais detalhadamente, de forma mais detalhada, e essa daqui é basicamente matérias gasosas. Então as assinaturas são geralmente representadas
na forma de um gráfico, né, denominado como curva de reflectância espectral. Essa curva fornece uma visão sobre o comportamento espectral de diferentes alvos ao longo da energia eletromagnética incidente e serve para orientar a escolha das regiões ao intervalo de comprimento de onda a serem utilizado em determinadas aplicações de rastreamento remoto. A assinatura espectral dos diferentes alvos superficiais devem ser considerados em todo comprimento eletromagnético. Os materiais que não são diferenciados em determinadas regiões do espectro ou, ou são em outras. Ou em uma ou em outra eles vão estar sendo determinados, sendo aí o visível na cor do vermelho, azul e verde. Agora vamos para a prática. Falamos, mas vamos caracterizar de fato. Meninas, a assinatura espectral ou a curva espectral de um objeto é a reflectância desse objeto, a absorção do mesmo, em diferentes comprimentos de onda, né? Diferente comprimento de onda. Então, aqui é o comprimento de onda, vai de 0,4 a 2,6 o micrômetro. Aqui a gente tem a reflectância em percentual. E aí, ao passo de que o comprimento de onda vai se estendendo, dividindo, lembra lá aquela equação do quanto chegou de energia do Sol, imagina o Sol aqui, está incidendo no solo, e aí o quanto foi refletido pelo solo. Essa divisão multiplicado por 100, a gente tem o percentual. Então, em 0,4 micrômetros, como é que tá? Ah, tá dando tantos por cento. E aqui, tantos por cento, tantos por cento, tantos por cento, tantos por cento. E aí vai. Então, a gente consegue ter até a extinção do mesmo. Aqui, no caso da água, a gente tem três elementos muito utilizados, né, e muito estudados na biologia: o solo, a planta e a água, né? Basicamente a composição aí orgânica ou composição, né, da vida, né, na Terra, tirando os animais, mas assim, está mais caracterizado na superfície é solo, planta e água. Então, quando a gente vai caracterizar o solo, a gente vê que o comportamento da assinatura espectral do solo, a reflectância do solo, ele é totalmente diferente da assinatura da vegetação, que é totalmente diferente da água. Então a gente consegue só aí, de forma grosso modo, identificar com uma imagem, com um sensor, né? A gente conseguir separar em diferentes comprimentos de onda. Imagina, você tem um smartphone, você bateu uma foto. Você conseguir separar os diferentes comprimentos de onda, sabendo o quanto está incidindo, você consegue de fato caracterizar, né, o comportamento espectral daquele alvo que você está registrando. Então a gente já pode afirmar que o solo, a vegetação e a água, eles têm comportamento espectral totalmente diferente. Aqui a gente está no espectro, né, no comprimento do visível, do infravermelho próximo e do infravermelho médio. Isso aqui são dados do INPE. E aqui a gente tem alguns satélites que estão captando aí, né, diferentes comprimentos de ondas, tá vendo? O azul, eles são, cada satélite tem sensores diferentes, esses sensores captam, né, conseguem captar em comprimentos, né, diferentes, consequentemente você consegue ter um maior ou menor detalhamento de acordo com o que ele está captando. Se estão conseguindo entender, eu vou ter mais exemplos mais para frente. Então percebe que só aqui a gente consegue saber, eu posso identificar ou classificar o que é solo, o que é vegetação e o que é água. Quando a gente passa para uma de forma mais ampla, a gente consegue ver comportamento atmosférico de acordo com a absorção de água, picos de reflectância, a questão do visível, enfim, através dos picos, a gente consegue classificar muitas coisas. Pigmentação de folha, estrutura de folha, estrutura da folha, questão de célula, está sempre entre o infravermelho, como falei para vocês, está vendo? Quando a gente quer estudar caracterização, está sempre do vermelho ao infravermelho. Pigmentação de folha, por quê? Porque é o que é o visível. Pigmentação a gente normalmente vai para o visível. A gente tem aqui, né, a questão da atômica, né, pico de folha, né, classificação de rochas de alta reflectância, então está mais ou menos aqui
nesse período de comprimento de onda aqui, ó, tá vendo? Minerais, mais para cá, enfim. Percebam que quando a gente tem um sensor que tem maior detalhamento do comprimento de onda, que é aquela resolução espectral que eu falei lá na aula anterior, você consegue de fato, né, dar maior ênfase para o estudo que você quer realizar, aquilo que você quer de fato identificar e caracterizar na superfície. Então, por exemplo, aqui a gente consegue, né, identificar óxido e hidróxido de ferro, né, um comportamento diferente em diferentes minerais, hematita, jarosita, geotita. Então aqui, tá vendo? A gente consegue ter, né, a questão das feições de absorção no comprimento de onda. Aqui está no comprimento de onda do visível, provavelmente, é de 0,4 a 1,4. Entre outras coisas, né? Em outros minerais também, o comportamento é totalmente diferente. Então, esses picos, ó, é até parecido, mas tem características de picos no comprimento de onda que a gente pode dizer, opa, o sensor pegou, tem uma presença disso. Então, dá para se identificar regiões com potenciais de mineração de ouro, diamante, por conta dos minerais ali presentes. Então, por exemplo, em áreas com potenciais para exploração de formação do solo, que vão caracterizar aí regiões que podem ter diamante, por imagem de satélite, né, com pesquisa e afunilando isso aí, você pode conseguir determinar e classificar áreas com potenciais, sim, de exploração de petróleo, entre outras coisas. Utilizando geoestatística, por exemplo, você consegue determinar, caracterizar o solo ao ponto de saber, ó, esse tipo de formação aqui vai dar origem aí a potenciais regiões que tiveram decomposição e consequente formação de petróleo. Aí você usa geoestatística para poder ver isso no espaço onde pode ocorrer normalmente. Aí você usa o sistema remoto para monitorar, opa, bateu. É normalmente aí onde as empresas petrolíferas tendem aí explorar e tentar ver se realmente tem ou não, porque o custo de furar e tentar achar é muito oneroso, né? Isso aí são indicativos para estudos futuros. Aqui outra formação também, ó, a gente consegue ver outros, o magnésio, o dolomita, então a questão de minerais, né, o comportamento, o carbono. Ó, veja que a dolomita e o carbono têm muito parecido, mas, né, o comportamento por estar sendo de forma diferenciada, a gente consegue identificar qual é. E a gente pode dizer que também é uma evolução, né? Porque ele é muito próximo ao comportamento, muito próximo. A gente tem sensores ativos que a gente consegue fazer. Esse aqui é o Field Spec. Esse aqui é o Terra Spec. Mas tem um Field Spec aqui também. Ele é um sensor que praticamente parece uma pistolinha. Você encosta ele no alvo, né? Seja que ele está fazendo isso no solo. Ele emite uma radiação, o tempo que bate e volta, ele consegue caracterizar, né, a reflectância desse alvo. Esse equipamento ele consegue separar em 1512 bandas espectrais dentro, né, do espectro aqui entre 350 e 200 e 2.500 nanômetros. Lembra lá que eu mostrei os satélites? O satélite, o Landsat 8, ele tinha 11 bandas. Esse daí dá 1512. Então, esse equipamento, ele vai com certeza nos proporcionar uma melhor assinatura espectral, uma melhor informação de que fato está acontecendo ali, do que é aquilo ali. Então, se eu consigo ter isso aí, depois eu consigo caracterizar um determinado alvo. Sei lá, vamos botar aí um ingá. Eu consigo caracterizar a espécie do ingá, a assinatura espectral do ingá. A partir do momento que eu sei quando é que ele reflete em cada comprimento de onda, eu consigo monitorar isso de forma macro, seja com um drone, seja com um satélite, porque a característica espectral dele é única. Por isso que a gente chama de assinatura espectrais. Temos algumas questões, né, desse procedimento, né? Quais as principais categorias dos objetos presentes na paisagem? Chamamos de categoria de objeto aqueles classificação de grande unidade temática. São perguntas que a gente, indagações que a gente faz, né, quando a gente quer realizar alguns estudos, né, quando a gente quer determinar o que a gente de fato quer identificar ou as nossas hipóteses dos objetos presentes na paisagem, quais são os mais significativos para o estudo, qual é a localização e a distribuição desses objetos. A gente utiliza muito, sinceramente, tem de processamento para isso.
Os objetos identificados possuem tonalidade e texturas distintas, normalmente, visivelmente pode não ter, mas com a assinatura espectral a gente consegue de fato ver que são distintos. A organização dos objetos observados denota estrutura diferente, às vezes não denota, então a gente precisa de fato desse acompanhamento espectral para de fato a gente determinar se como é que está, se de fato tem. Então, quais seriam os elementos explicativos para a localização da estrutura? Qual legenda representa a estrutura espectral identificada? Por exemplo, eu quero identificar áreas de preservação permanente. Então, tudo que for preservação permanente provavelmente vai ter uma reflectância espectral naquele comprimento de onda ali. Eu classificando, eu vou dizer assim, ó, tudo que tiver em verde é área de preservação de estrutura permanente. Tudo que não tiver em marrom é área de solo exposto. E assim a gente consegue fazer mapas de classificação. Enfim, essas são as finalidades. Como eu falei para vocês, a gente consegue de cara identificar o que é planta, o que é solo e o que é água. Então, para a gente que é da área da biologia, fica muito mais tranquilo, pelo menos para saber o que é que a gente tem ali no alvo. Ter a certeza do que está aparecendo ali na nossa imagem. Só que eu vou mais a fundo. Eu falei que, eu já vim falando para vocês que com a assinatura espectral, quanto maior o fracionamento no espectro, a gente consegue ter uma assinatura, como se fosse digital do meu alvo, da minha planta, da minha água, seja o que for que a gente quer estudar. Do objeto estudado, né? Do alvo fica meio complicado, pode ser que seja dúbio, mas do objeto que a gente quer estudar. Quando a gente fala de água, a gente tem água com fitoplâncton, água sem fitoplâncton, águas com sólido suspenso, água sem sólido suspenso. Então, como podemos... Ah, professor, para mim tudo é a mesma coisa. Eu vou saber se a água está mais escura ou menos escura, se ela está marrom, se ela está azul, se ela está verde. Nossa vista que a gente consegue captar no visível, que é o RGB, normalmente a gente tende a isso. Quando a gente vai estudar ao longo do espectro, no infravermelho e em outras coisas, fraciona isso, a gente consegue, né, caracterizar a reflectância. Então, uma água, né, com alta ou baixa biomassa de fitoplâncton, uma água com alta concentração de fitoplâncton, né, de algas e tudo mais, ele vai ter um comportamento espectral nessa característica. Com uma baixa, nessa características. Então, uma água mais limpa, né, sem micro-organismos, e uma água com mais micro-organismos. Só isso aqui, se a gente conseguir, se a gente tendo isso aqui, a gente bota para classificação isso dentro de um SIG, né, de um software, e você consegue determinar áreas aí, numa represa, numa bacia hidrográfica, ao longo do rio, aonde tem e aonde não tem fitoplâncton. Aonde seria uma área melhor de captação para consumo para uso de captação para abastecimento urbano, ou uma área que aí poderia, né, não ser tão interessante por questão de entupimento de sistemas, de, enfim, captação e tudo mais. Aqui, ó, água com menor concentração de partículas, né, suspensas, matéria orgânica, e água com maior concentração de partículas suspensas orgânicas. Então, o que teoricamente poderia ser tonalidades de marrom, ou um marrom contínuo, você consegue de fato saber se tem partícula suspensa ou não, simplesmente com a obtenção de uma fotografia ou de um produto que vai te estar dando aí o comportamento de diferentes comprimentos de ondas, aqui está em nanômetro. Agora vamos estudar um pouco os solos. Se a água tem diferença, a gente viu que mineral também tem diferença, obviamente solo também tem diferença. Então a reflectância espectral dos solos em função de várias coisas. Então a característica importante que a gente pode falar é a textura do solo, quanto a areia, silt e argila. Aí a gente já tem uma variação de 3. A gente pode botar aí questão de concentração de água, se o solo está seco, úmido, saturado. Então a gente já bota mais 3 variáveis. A gente pode ter o conteúdo de matéria orgânica, se tem ou se não tem, se tem muito, se tem pouco. Conteúdo de óxido de ferro, porque se for um solo com muito ferro, ele vai ter um solo mais escuro. Salinidade do solo, vai ser um solo mais claro. E rugosidade da superfície, entre outras variáveis. Então aqui, né, esse 1 aqui é o alto teor de matéria orgânica na estrutura argilosa. Então olha o comportamento de um alto teor de matéria orgânica em um solo, né, com textura argilosa. Quando a gente
quando a gente vai para estudar um baixo teor de matéria orgânica e médio teor de óxido de ferro, o comportamento é muito diferente. Quando a gente vai ver o baixo teor de matéria orgânica e alto teor de óxido de ferro, porque o óxido de ferro ele vai tender a deixar o solo mais escuro, consequentemente, vai ter um pico maior, né, no visível para a gente achar que ele está. Mas só que o baixo teor de matéria orgânica ele vai mudar totalmente aí a caracterização. Agora aqui a gente vai ver um alto teor de matéria orgânica, um solo arenoso, quartzo arênico, né? Não, solo arenoso, textura grossa, provavelmente é quartzo arênico. Comportamento de assinatura totalmente diferente. Aqui a gente tem um solo com alto teor de óxido de ferro e textura gilosa, e aí o comportamento é completamente outro. A vegetação também não é diferente. Então a vegetação aqui a gente tem, né, a fonte natural vai ser incidente na superfície, vai pegar na vegetação, vai ser refletido. Aqui é um pixel, então vocês vejam, um pixel está pegando aqui várias vegetações. Então ele vai ter um valor médio, no comportamento médio dessa vegetação. A mesma coisa para o solo, a mesma coisa para a água. Por isso que a resolução espacial é justamente isso. Você tem aqui, quanto menor essa área aqui, né? Por exemplo, aqui o Sentinel é 10 por 10, Landsat é 30 por 30, o Cibers, que é brasileiro, é 20 por 20. Então, quanto menor, melhor a questão da caracterização dessa superfície. Na vegetação, né, a gente pode ver a questão da propriedade do dossel, propriedade do substrato, propriedade das folhas, para poder caracterizar. Por exemplo, a clorofila, né, da área foliar e tudo mais, estrutura geral de células, propriedade espectral das plantas, tudo isso vai influenciar diretamente, né, na informação do comprimento de onda. Embora exibam propriedades similares ao espectro visível, as plantas podem ser facilmente distinguidas pela reflectância do infravermelho. Então, por mais que seja muito próximo aqui no visível, quando a gente vai estudar o infravermelho, a gente consegue identificar aqui, ó. Por exemplo, aqui nesse ponto aqui, se a gente fosse estudar aqui, está muito parecido aqui, o que é pinos, pinheiro, arbusto, e grama. Mas no infravermelho fica muito característico. O pico da grama, como é que comporta o arbusto, como é que comporta o pinheiro, como comporta o pinus. Então, só nessa informação aqui do 0,8, né, pegando esse percentual aqui em 0,8, no comprimento de onda 0,8, o micrômetro, a gente consegue, numa imagem de drone ou satélite, ou seja lá qual sensor, em qual plataforma está acoplado, caracterizar na superfície e destacar e separar o que é grama, o que é arbusto, o que é pinheiro, o que é pinos. Simplesmente, né, por comportamento ali dentro do espectro do infravermelho. Aqui, né, a mesma questão do estado fisiológico, fenológico. Então, uma vegetação seca, ela tem um comportamento espectral. Uma vegetação muito seca, ela tem um comportamento. E uma vegetação verde tem um comportamento diferente. Então, veja só, se a vegetação está seca ou muito seca, até a questão podemos trabalhar até a questão da decomposição desse material que está na superfície do solo, né? Com a assinatura espectral a gente consegue aí até ver o tempo de degradação e tudo mais. Então é muito interessante a questão da assinatura espectral para justamente caracterizar. Então aqui a gente consegue também ter, né, uma outra visão. Ó, um solo arenoso ele tem um comportamento, um solo argiloso ele tem um outro comportamento. Então reflete mais no arenoso, absorve mais energia no argiloso, por causa do percentual de reflectância. Se reflete mais, se tem um maior percentual, reflete mais. Se tem um menor percentual, absorve mais energia. A água tem um comportamento, se é turva, se ela é limpa, e há o comportamento da vegetação, se ela é seca, se ela está mais saudável, menos saudável, isso aqui vai variar. Então, se o solo é mais arenoso, se é mais argiloso, se a água está com alguma turgidez e se a água está limpa, a gente tem comportamento totalmente diferente dentro do comprimento de ondas. Consequentemente, a gente consegue aí classificar e determinar o que a gente quer de fato estudar. Então, a assinatura espectral basicamente é isso, né? A gente ter não só nas pequenas reflectâncias, na RGB, a gente consegue ter uma maior, a gente consegue ter uma maior classificação do que de fato está acontecendo, já que no RGB a gente tem uma maior absorção, né, de energia.
onde a gente consegue ver a questão de clorofila e tudo mais, e infravermelho é maior reflectância, resultando aí de fato, né, o que, como RGB a gente vê, a gente consegue ver o que dentro que absorve mais, o que é mais refletido, aí reflete mais no verde, tá vendo? Então, se reflete mais no verde, a gente consegue aí de fato ver as plantas de forma de tonalidade verde. Mas de fato a gente quer caracterizar essa vegetação, a gente usa o infravermelho próximo, porque de fato, né, no infravermelho a gente vai dizer quem é quem, separar gregos e troianos, o joio do trigo. Aqui a gente tem, né, a composição do infravermelho, né, das imagens de falsa cor e tudo mais. Aquilo que a gente viu, né, as imagens de satélites com as diferentes espectros, azul, verde e vermelho, composição verdadeira, a composição do infravermelho para destacar a vegetação, né, vegetação com maior densidade, que é de fato a vegetação, que está refletindo mais. E aqui uma outra composição também, para nível de caracterização, fica muito a critério de quem quer expor. E aí, o socialmente remoto pode pegar diferentes estudos, né? Pode fazer estudo atmosférico, estudo de composição de gases, estudo de perímetro urbano, estudo vegetal diversos, de plantação e tudo mais. Áreas de queimada, áreas de potencial de queimada, tudo isso vai estar, tudo que for refletido pela superfície, água, pasto, tudo que é refletido pela superfície é facilmente captado por satélite, a gente consegue determinar de acordo com com as assinaturas espectrais. Aqui umas referências interessantes que a gente usou, né, para preparar a nossa aula. E fica aí para uma próxima aula. Espero que vocês tenham entendido e a gente está aberto aí para dúvidas.